isso, nenhum atendimento é cobrado. Mas caso você sinta no coração e queira contribuir com nossa missão, temos as caixas de doação e os QR Code atrás das cadeiras. A sua contribuição faz toda a diferença para nós. Para fortalecer a nossa conexão com a espiritualidade, pedimos que mantenham seus celulares no modo avião ou silencioso. Mas se tiverem vontade e quiserem registrar esse momento e compartilhar, nos marquem a página do Instagram, ajudando a divulgar a nossa mensagem de luz e amor. Agora, convidamos todos para abrir o coração, silenciar a mente e permitir-se viver o que Deus preparou para cada um de vocês nesse momento. Vou pedir a todos que se levantem para que a gente possa juntos rezar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso,
eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Benção. Doutor Almeida, conselho espiritual. Todo aquele que tomar dessa água receba o fluir espiritual no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conselho espiritual, doutor Almeida. Todo aquele que usar dessas vestes receba o fluir espiritual no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. É no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Conselho espiritual, doutor Almeida. Essa mesa, essa ceia, esses alimentos, abençoe todo aquele que comer. Receba o fluir espiritual no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Conselho espiritual, doutor Almeida. Todo aquele que tomar desta água, receba o fluir espiritual no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Assim seja. Pode sentar, igreja. Sejam todos bem-vindos ao Renascer de Luz. Essa é a nossa casa, a nossa igreja, a casa de todos. Hoje nós estamos num fluir espiritual muito importante. A gente se reuniu mais cedo para estar na presença do Dr. Almeida, para que nós possamos receber o fluir espiritual. Gilberto, eu confundi a data, falei, amanhã o Gilberto não vai estar. O Ricardo falou, o Gilberto está. Eu falei, meu Deus, a culpa foi minha. Mas é tantas questões, né, que a gente cuida. E eu queria muito que vocês hoje prestassem bastante atenção no que o espiritual vai nos trazer, porque o doutor pediu para que a gente fizesse uma pergunta. E essa pergunta, ela cabe para todos nós, né? Ela mexe com todos nós. E é em cima dessa pergunta que nós vamos estar falando hoje. Pessoal, eu queria falar para vocês que uma vez ao mês, né, o doutor vai vir para aceitar os pedidos das pessoas. Eu esqueci de falar na igreja que às vezes as pessoas trazem, né, a foto no celular para pedir para o doutor no momento da bênção. A gente vai colocar uma mesa aqui para as pessoas que querem trazer a roupa, né? Coloca o nome, pode pôr no saquinho, e também a foto de um parente que às vezes está enfermo. E o doutor tem ajudado muito. A gente está com casos de pessoas que estavam na UTI, pessoas que tinham câncer, pessoas que tinham vício, e a mãe, um parente na fé, levou a água, levou a roupa, e hoje a pessoa saiu dos vícios, a outra pessoa saiu da UTI, e são vários casos. Para você que fez a cirurgia espiritual, tenta seguir certinho a recomendação de não pegar peso durante 5 dias, para que você receba o fluir espiritual. A única recomendação que o doutor faz é essa. E a cirurgia espiritual, ela pode agir em todas as áreas da sua vida, desde uma depressão, um estresse excessivo, como uma enfermidade localizada. E a gente tem que se manter na fé. A fé na espiritualidade, em Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é que faz essa ligação espiritual para que você receba a sua bênção. E o Dr. Almeida tem operado muito, os resultados são impressionantes, cirurgias que a gente nunca viu, porque ele tem um auxílio do conselho espiritual, está acontecendo aqui na igreja,
Vários métodos estão sendo usados pela espiritualidade, tanto com instrumento, como também na questão do fogo azul espiritual. Não fiquem preocupados, não queima ninguém, porque é tudo conduzido na energia, e a gente tem tido um resultado assim incrível. Então, na parte humana, vamos tentar não pegar peso, né, para a gente fazer certinho a cirurgia espiritual. Deixando bem claro a todos, a nossa casa é uma casa fraterna, aqui não se cobra cirurgia espiritual, não se cobra as cartas quando elas voltarem, tudo aqui é gratuito. Se alguém sente no coração em ajudar a igreja, nós temos as nossas caixas de oferta, mas se alguém um dia falar para vocês que a cirurgia é cobrada, isso não é verdade. Todo o trabalho dentro desta casa é fraterno, tá? A gente tem, claro, despesa com a igreja e aluguel e outras questões a mais, mas isso é humano, né? Fica a critério de cada um que quer ajudar o trabalho do doutor. A casa em si, todo atendimento, tanto atendimento fraterno quanto comigo, com o Ricardo, o Benê, tudo aqui é gratuito, e a gente faz com muito amor, e a gente leva a palavra de Deus, a espiritualidade nessa renovação que o doutor traz e que chega a tantos corações. Em breve nós vamos ter uma celebração especial que nós vamos chegar a 20 mil pessoas que seguem a Renascido Luz, e a gente agradece muito a comunicação que a espiritualidade está trazendo para com as pessoas. Nesse momento nós vamos falar a mensagem que o doutor deixou, uma poesia, às vezes a gente chama de mensagem, dependendo da maneira que ele entrega. O Ricardo vai estar lendo agora, e é muito profunda, todas elas são muito lindas, essa é muito profunda, da forma que o doutor Almeida nos trouxe essa mensagem. Boa noite a todos. Uma pergunta para Deus. Senhor meu Deus, por que eu sofro tanto? Por que eu sinto angústia e dor? Por que o fardo é tão pesado? O que eu fiz, meu Deus, para passar por tudo isso? Tento ser um homem bom, uma mulher boa. Faço a caridade. Só desejo o bem para as pessoas. E por que eu estou passando por esta provação tão árdua? A resposta de Deus. Filho, filha, me perguntaste algo sobre o que tem passado em sua vida. E eu vos pergunto: há quanto tempo não falas comigo? Há quanto tempo que eu estou do teu lado, esperando a tua voz? O fardo não é pesado. Sempre quis ajudar você a carregar, tornando ele leve como uma pena. Muitas vezes não ouviu o meu chamado. Por que perguntas a mim, se toda a resposta já tem consigo mesmo? Eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus do amor, o Deus da vitória da sua vida, o Deus que nunca te abandonou. Se eu perguntasse a ti mesmo, você chamaria você mesmo para fazer a obra do meu filho? Você se convidaria a ti mesmo para fazer a caridade? Qual seria a tua resposta, meu filho, minha filha? Tendo ela, tens também a minha. Mentor Dr. Almeida, médium Renato Barbosa. Que lindo, gente. Vocês viram o que o doutor Almeida diz no final? Tendo essa resposta, você também tem a minha. Cabe uma reflexão às nossas vidas, se a gente tem essa resposta para dar para Deus. Então, cabe realmente uma reflexão para a gente entender o que o espiritual está querendo nos dizer. Muitas vezes, a nossa resposta está nas nossas atitudes de vida, no nosso dia a dia. E a gente quer que Deus dê a resposta, mas na verdade ela já foi dada. Basta a gente querer ouvir o que Deus tem para falar conosco. Agora nós vamos para a leitura do Evangelho. O
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e, quando houveres conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Espírito Lacordaire. O Evangelho de hoje, eu trago mais atenção para um trecho em específico. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. A fé, a perseverança, a coragem é algo muito claro para nós. Mas você entende, tem fé mesmo na bondade de Deus? Você reconhece a bondade e a grandeza de Deus? Você vê o amor que o Pai Celestial que te criou soprou e te deu a vida? Você entende que Ele te vê, que Ele te ouve a cada instante? Cada palavra no íntimo do seu ser, Ele vê e Ele ouve, e Ele reconhece. E às vezes muitos se questionam: Deus não me ouve, Deus não fala comigo, Deus não me responde, por que eu tenho que passar por isso? E o Evangelho nos diz para ter coragem, porque nenhuma prova é maior do que você pode suportar, e nenhuma prova é maior do que a recompensa que você vai ter no reino dos céus, que é o reino de Deus. Jesus nos promete a vitória para a nossa vida. E o Dr. Almeida disse: qualquer contrariedade que você tenha na sua vida, tenha amor, veja com amor. A pessoa tem uma natureza difícil, veja com amor. Você está passando por um momento que você não entende, por mais difícil que seja, veja com amor e veja que Deus vê você e confie que Deus te vê, porque o Pai, Ele jamais deixa nenhum dos seus filhos sozinho. Ele nunca deixou. E mesmo quando uma ovelha se perde das outras, o pastor vai e busca a 100ª ovelha, para que todas estejam juntas do pastor e conduzidas pelo pastor. O Evangelho nos diz que existe o propósito da coragem
o propósito que todos nós temos que ter para com Deus. Nós temos que buscar a Deus, assim como Ele nos busca. Deus fará por nós, Ele faz 90%, o Dr. Almeida já disse, o Renato já disse, que o espiritual faz 90%, mas nós temos que fazer a nossa parte. O Evangelho nos diz coragem, perseverança, porque o caminho que o Pai prepara para nós é muito maior do que nós podemos ver, muito mais do que nós podemos entender. E quando a graça é alcançada, a perseverança no dia a dia, a gente consegue rever tudo e viver na plenitude do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso consegue trazer um alento para o nosso coração e um entendimento. A gente consegue viver em espírito e em verdade, que esse é o propósito de todo ser humano. Levar o amor, viver o amor e confiar, mais que com todo o seu ser, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que te ama e que te criou, não para você sofrer, mas para que você seja feliz junto dele, confiando nele e com coragem. E seguindo o Evangelho, não existe dor, amargura, desentendimento, nada contrário que consiga sobrepor ao amor de Deus. Não existe nada, porque Deus, Ele está acima de tudo, de todos, e Ele nos conduz sempre para o amor e para a vida eterna. O Evangelho nos diz: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Deus promete a sua alegria não somente no reino de Deus, mas no hoje, que é para todos os seus filhos. Então se permita viver com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e entregue a sua vida nas mãos dele. E todo o amor e todo o consolo que você precisa será lhe dado, e você alcançará tudo na sua vida, porque você tudo pode naquele que te fortalece, naquele que te criou, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que todos os seres elevados estejam com todos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Renascido Luz, o Dr. Almeida, ele nos traz uma pergunta para que haja uma reflexão nas nossas vidas. Nós pedimos muito para Deus, nós questionamos Deus. Quem nunca questionou Deus? E de perguntar para Deus por que eu estou passando por isso. Nós sofremos quando a gente tem a perca de um ente querido, a gente fica sem entender o que aconteceu, né? Eu que já passei por isso 2 vezes, né? Quando eu perdi minha mãe, quando eu perdi meu pai, a gente sabe, eu posso dizer que eu sei essa dor. Mas o Dr. Almeida fez uma pergunta. Nós questionamos muito, às vezes até mesmo Deus em determinada situação de dificuldade da nossa vida. Mas a pergunta é: o que nós fazemos para Deus? Você já se perguntou? Se eu olhasse para mim mesmo, qual seria o meu chamado para Deus? Não é Deus me chamando, é você olhando para você mesmo e se colocando como se você fizesse um convite para você mesmo. Você se convidaria para o trabalho de Deus, de Jesus Cristo? Você se convidaria a fazer a caridade? Você se convidaria? Porque nós pedimos muito para Deus. Mas se a gente fosse perguntar para nós mesmos, fazer uma reflexão nossa, eu mesmo me convidaria para fazer o trabalho de Deus? Com as minhas falhas, com os meus erros, com os meus defeitos,
às vezes, até numa expressão a gente não se expressa direito, as pessoas entendem errado aquilo que a gente está querendo dizer. Mas se a gente mudasse, porque a gente pede muito para Deus, todos nós pedimos, mas se a gente mudasse, e a gente pudesse pedir para nós mesmos, você se convidaria para estar na obra de Deus? Para fazer algo para Deus? Porque muitas vezes a gente confunde uma coisa, a gente faz para Deus, mas a gente quer uma cobrança, como se fosse uma barganha mesmo. Olha, eu faço caridade, mas Deus não está me ouvindo. Quando eu faço isso, eu já estou errando. Quando eu chego e falo que eu faço a caridade, só de eu falar isso eu já estou errando. Só de eu falar isso já é algo que não provém de Deus. Quando você faz algo, você não diz que você fez. Quando você dá algo, você não diz que você deu. Quando você ajuda alguém, você não sai falando que você fez isso. Porque quando você faz isso, você sabia que não é ajuda nenhuma? Eu já citei aqui na igreja, vocês lembram do Ayrton Senna? Ele tinha uma fundação, ajudava as pessoas, ninguém sabia, só foram saber depois que ele desencarnou, que a irmã dele foi continuar o trabalho. Ele fazia em silêncio. Não é igual eu já vi artista vir aqui em Maringá, ali no Ilha deles, e propaganda para todo lado, que ele está fazendo, que ele está acontecendo. Não. Se ele fez a caridade, né? Então quando uma pessoa tem um trabalho, a gente não está barganhando com Deus. Eu faço a caridade, porque daí eu vou pedir e Deus vai me ouvir. A gente tem que fazer uma pergunta se a gente está preparado até para fazer o bem. Porque o momento que eu faço o bem, se você falar assim, ó, eu ajudei aquela minha amiga ali, há 2 anos eu fui lá, eu limpei a casa dela, eu ajudei ela, eu fiz isso para ela, eu dei uma cesta básica para ela. Se você contar isso para tua amiga, Deus já não recebe a sua bondade. Porque você não fez de coração. Se você fez de coração, por que você está dizendo para as pessoas que fez? Então, é o íntimo nosso, nós temos que perguntar para Deus. E nós temos que também entender o que é mais difícil de entender na nossa vida, os mistérios de Deus. Eu me sinto um privilégio, eu poder estar com os entes queridos, eu poder estar acompanhado da Lawane, acompanhado do João Victor, que muitas vezes eles falam comigo, tem hora que eles não falam, eles só vêm presença. Sabia que os espíritos fazem isso? Tem hora que eles só vêm, e eu fico vendo o conselho espiritual do Dr. Almeida, e eles não falam nada. E tem hora que a iluminação espiritual deles está tão forte que eu entendo, no meu ponto de vista, que eles estão felizes, porque a luz aumenta, né? Eles ficam muito bonitos, eles ficam muito claros. Então eu entendo que eles estão muito felizes com o trabalho que está sendo realizado. Mas no nosso interior, o que a gente está fazendo para Deus? E quando eu falo fazer para Deus, eu não estou dizendo de condição financeira, sabe? Eu estou dizendo até quando você se ajoelha de manhã antes de ir para o teu trabalho, você fala com Deus. Para pedir para Deus te ouvir, gente, para o Dr. Almeida te ouvir, eu já falei aqui na igreja e volto a repetir que isso é importante saber, não é de qualquer jeito, não é deitado, sabe? É o teu momento com Deus, é o teu momento com o espiritual. Se você está sofrendo dos vícios, Deus pode te tirar do vício? Claro que sim. Você tem uma enfermidade? Agora existe mistério de Deus. Às vezes você passa por algo que ninguém vai conseguir entender aquilo. Mas os mistérios de Deus, toda vez que um homem tentar chegar próximo, ficará louco. Toda vez que um cientista tentar chegar perto do mistério, ele vai ficar louco. Não tem um homem que consiga chegar perto dos mistérios de Deus. Nenhum homem vai conseguir fazer isso. A gente só consegue aquilo que Deus permite. Então não cai um fio de cabelo teu sem que Deus dê a permissão. E muitas vezes nós perdemos o nosso tempo destinando o nosso tempo para condenar alguém, para falar de alguém, para carregar alguma mágoa. É uma perca de tempo muito grande. Você tem que se colocar na presença de Deus e perguntar de você mesmo: o que eu faço para Deus? Porque querer que Deus faça por nós queremos todo dia, toda hora, a todo momento. Mas e eu? Um pequeno gesto teu, você está fazendo para Deus.
Um aperto de mão que você dá para um colega teu, você está fazendo para Deus. Eu gosto de cumprimentar as pessoas, nem sempre eu consigo falar com todo mundo. Eu gosto de estar perto das pessoas. Quando eu ia em Maringá, em alguns anos atrás, quando eu ia em show, eu nunca, mesmo eu trabalhando, ou na época eu tendo uma condição, eu nunca fui em um camarote, eu nunca fui em um lugar assim que é separado do povo. Nunca. Sabe por quê? Aquele cercadinho. Sabe o que aconteceu aqui em Maringá? Agora teve um show, não sei quem sabe, acho que é esqueci, do Henrique e Juliano. As pessoas que estavam no cercadinho lá embaixo, né, que era tudo livre, 13 mil reais era não sei como que é o nome, o camarote, o quiosque, 13 mil reais. Eles pagaram 13 mil reais para não estar junto com o povo tomando chuva. 13 mil para ficar tomando chuva, né? Todo mundo assistindo o show na chuva. Olha a mentalidade da pessoa. Quem estava lá na coberta estava muito melhor prevenido, né? Que não pode nem, né? Não vai pegar uma gripe, nada, do que os que pagaram 13 mil. Era 13 mil para 10 pessoas, quer dizer, pagaram em torno aí de 1.200 e pouco cada pessoa para tomar chuva. Olha o pensamento do ser humano. Era muito melhor ele estar lá, junto com todo mundo, coberto, quentinho. Não, mas eu tenho que estar no camarote, eu vou estar na frente. Tomou chuva o show inteiro. Conheço pessoas que estão gripadas e pagaram 13 mil reais. Você vê a mentalidade, né, que as pessoas têm? E eu vou falar para você, naquela época eu me divertia aonde o povo está. Você sabia que a melhor energia está ali? Um dia eu vi o Ratinho falando algo que eu dei muita risada com ele. Ele falou assim que tinha uma Brasília e o pessoal estava tocando pagode dentro da Brasília e estava aquela festa, descendo para Santos, aquela festa. E do lado passou um carro importado e disse que tinha um menininho com um tablet na mão, com uma gravatinha borboleta. Ele falou assim que eles estavam ao lado, passou um carro e passou outro. Ele falou que ele viu uma tristeza tão grande naquela família, um vazio tão grande, e o pobre não, o pobre estava festando, escutando samba, ele está indo para a praia. Mentalidade, você entende? Ser tão politicamente correto assim, às vezes é chato. Eu tenho certeza que pessoas que pagaram 13 mil para estar naquele camarote, às vezes sacrificou até o pagamento dele, mas eu vou estar no camarote, ficou tomando chuva o show inteiro. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Eu nunca fui num cercadinho, e você sabe, não, eu vou pegar o camarote que é mais seguro, camarote Brahma, 800 reais, é mais seguro. Mentira, já teve quebra-pau no camarote Brahma, saiu gente ensanguentada de lá de dentro, e lá no meio onde tem um preconceito que o povo tá, não aconteceu nada. Eu fui uma vez numa festa fantasia, eu fui de chique. Eu falei, eu vou de chique. O pessoal brincava comigo, você comprou Paris Saint-Germain, e todo mundo brincava comigo, eu me diverti um monte, você entende? E o pessoal que estava lá no camarote saiu briga, jogaram cerveja, se machucaram, porque tem que ter o status de estar diferente onde o povo está. Onde o povo está é a melhor energia que tem, porque Deus diz que Ele está onde? Aonde que Deus está, pessoal? Aonde o povo está. Deus não separa pessoas. Deus não coloca pessoas no cercadinho, no camarote ou em algum lugar. Deus está aonde o povo está. E a pergunta que o Dr. Almeida vem trazer para nós hoje é onde a gente está para com Deus. Nós temos que fazer uma reflexão. Aonde que a gente está para com Deus? E vocês podem ter certeza que os nossos entes queridos que não estão conosco, eles vivem nos planos espirituais, eles vivem, porque Deus disse que a vida é eterna, por isso nós acreditamos na nossa volta, porque não é eu que digo, a Bíblia diz que são questões de interpretação. Nós temos que entender o que a Bíblia nos fala, o que o Evangelho está querendo nos dizer. Antes de sair da sua casa, quem não faz isso, faz um teste. Antes de começar teu dia no teu trabalho, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, abre a Bíblia e pede para Deus falar com você. Você vai começar teu dia diferente, porque Deus fala.
através da Bíblia, ele fala através de um amigo, ele fala através de um parente, ele fala de várias formas. Nós não estamos sabendo se comunicar com Deus. Teu trabalho está difícil? Está difícil arrumar um relacionamento? Pede, mas pede para Deus falar com você. Abre um trechinho, não é perca de tempo não, você vai estar ganhando muito tempo. Fala assim: Senhor, fala comigo. E abre a Bíblia, e onde o teu olho bater, você pega e lê. Você vai ver como que Deus fala com você. E fala mesmo. É que nós somos muito desacreditados às vezes. Nós não sabemos como a gente pedir para Deus, a gente pedir para a espiritualidade. Porque a gente só pede coisas pontuais que a gente está sofrendo. Vocês podem ver, é na hora do sofrimento. Chegou um casal aqui a semana passada, faz, sei lá, já uns 3 meses ou mais que eles não vêm na igreja. Mas a água bateu, não vou falar o ditado popular. Aí eles chegaram de novo. Renato, pede para o doutor Almeida. Eu falei: onde vocês estavam? 3 meses. Não, é que aquele assunto foi resolvido. Então foi resolvido, mas agora a gente está tendo um problema com uma outra filha. Então quer dizer, o doutor ajudou, o assunto foi resolvido, eu viro as costas para Deus. Na hora que der problema, eu pego e volto. Quando você fica na presença de Deus, eu sei que tem pessoas que às vezes têm um trabalho, não pode vir, mas sempre que pode estar conosco, a gente sabe disso. Mas a gente tem que ser fiel na presença de Deus. Isso é independente da Renascido Luz, é independente desta casa. Porque Deus, Ele vai honrar com você. Ele vai trazer vitória na sua vida. Nós não podemos desistir. E quando acontece algum erro, gente, vocês podem ter certeza, não é de Deus, não é do espiritual, é nosso. Porque a gente tem pressa. E nessa pressa nós atropelamos o tempo das coisas. A gente quer tudo para ontem mesmo. Então a gente atropela. Coloca nas mãos de Deus o teu trabalho. Coloca nas mãos do espiritual o que você quer para a tua vida. Coloca o teu vício que você quer vencer. Coloca a tua depressão. Coloca o teu estresse. E começa a pedir para Deus de verdade, sem falhar nem um dia. Eu falo isso com toda certeza. Eu duvido que Deus não vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Só que a gente tem muito ainda essa forma de falar com Deus. Parece que a gente não encontra maneira. Fala abertamente. Vocês acreditam que tem gente que chega para mim e fala assim: eu não sei fazer oração? A oração é você falar com Deus. Abre o teu coração e fala com Deus. Essa é a oração. Claro que nós rezamos o Pai Nosso, a Ave Maria, mas quando você vai falar com Deus é o seu jeito, né? Não tem gente que fala assim, fica quietinho numa festa e fala assim: eu não sei dançar. Se chacoalha, é a sua dança. É o seu jeito que Deus quer ouvir de você. Não é o jeito que o Renato vai ensinar, que o padre vai ensinar, que o pastor vai ensinar. É você falando com Deus. Se o doutor Almeida está dizendo hoje, para que você faça uma pergunta de você para com Deus, o que eu faço para Deus na minha vida? Eu me ajoelho todo dia e faço a minha oração. Eu faço a caridade. Eu escuto o meu amigo quando está precisando. Cada um pode fazer algo para Deus. Mas a gente já se perguntou realmente o que eu faço para Deus? Eu me convidaria para fazer a obra de Deus? Eu mesmo? Isso é muito importante a gente saber, porque falar de Deus, falar do espiritual é muito sério. Ele exige conduta. Existe às vezes uma questão de tempo, que nem todo mundo às vezes consegue ter o tempo, mas o comprometimento é muito importante. Sabe por quê? Quando você está comprometido com Deus, quando você vem na casa de Deus, quando você busca Deus, vocês podem ter certeza, na hora que você precisar de Deus, Ele não falha com você, de jeito nenhum. Ele vai te responder. O doutor Almeida é um ser iluminado de Deus, e Ele vai te responder, porque Ele está vendo a sua busca. Ele está te ouvindo. Só que para isso, às vezes a gente precisa ter algumas mudanças que a gente é resistente em ter. Mas a partir do momento que você consegue fazer essa ligação, tem uma pessoa que conversa comigo, ela fala assim para mim: deleta isso, como se eu fosse um computador, que eu fico deletando as coisas da minha mente. Meu Deus, eu não sou robô para deletar nada. Tudo a gente
guarda, a gente perdoa algumas ofensas, é diferente. Não se deleta nada assim, porque a gente é humano, a gente tem coração, a gente tem sentimento. A gente trabalha esse sentimento e dá o perdão àquilo que nos ofendeu. Então, nesse mundo moderno, nós não somos internet, nós somos humanos. Muita gente está usando inteligência artificial. Ela vai ajudar? Vai, mas dependendo da sua mente que vai guiar ela. Dependendo do que você pede, ela te entrega uns negócios assim, nada a ver. Vocês podem ver, é um negócio absurdo, porque ela não é humana, então ela não entende o que você sente. Ela vai entender, se você souber conduzir ela vai fazer algo, tá? Até na questão de consultoria que eu dou, a gente foi tentar criar um negócio na IA, a IA me deu mais 30 anos na fotinha lá. Tem que ser natural, tem que ser eu mesmo. Só que ela não consegue me ver eu mesmo, ela vai ver e vai traçar aquilo que ela acha melhor. Aí sai uma coisa estranha. Então nunca a tecnologia vai substituir totalmente o ser humano. Lá no prédio, por exemplo, a portaria eletrônica. Só que se chegar alguém para entregar alguma coisa, não tem porteira. Aí liga lá para a central, até o rapaz chegar, a entrega foi embora. Tem coisa que a tecnologia não vai substituir. Uma vez eu entrei no prédio e um cara entrou atrás do carro. O porteiro viu, deu a volta e falou: Renato, não abre a porta do carro. Ele deu sinal e falou para o cara: o que você quer aqui? Tinha uma pessoa ali. E se fosse a portaria eletrônica, até o cara catar a moto e chegar ali, tinha sido assaltado. Então tem coisas que hoje em dia está tirando emprego das pessoas, mas que não vai funcionar. E muitas vezes, o que nós mesmos estamos tirando de Deus que a gente não está sendo ouvido? Por que será? Sabe o que Deus quer essa noite? O que o Dr. Almeida quer? Ouvir você. Ele precisa te ouvir. No momento agora da nossa meditação, da nossa oração, fala com Deus, não tem vergonha, porque é você e o espiritual. Ninguém vai saber o que você está pedindo, nem o que você está falando. Se coloca na presença, é arrependimento, se arrependa. É um pedido que você necessita, peça. Fale com Deus. Não sai da tua casa amanhã para ir trabalhar sem falar com Deus, sabe por quê? Lá fora tem veneno. Na tua empresa que você trabalha tem inveja. Tem outro querendo te derrubar, querendo pegar seu lugar. Então o que você faz para ter defesa? Você faz oração na hora que você sai da tua casa. Reza o Pai Nosso. Se coloca ali, gente, 2 minutinhos na presença de Deus. A gente não dá 2 minutos para Deus, para Jesus Cristo. A gente não dá muitas vezes. Porque eu estou com pressa, eu vou levar meu filho na escola, estou saindo correndo. Mas se você não colocar Deus na sua vida, o espiritual em primeiro plano, como que você quer que Ele te escute? Se Ele sempre fica para depois. Eu ia fazer oração, eu estou cansado, eu não vou nem tomar banho, vou deitar. E ronca do lado da esposa, né? Parece um trator. Né? Mas e Deus? Onde que Ele está? Né? Até Deus escuta o teu ronco, a tua esposa não quer escutar. Eu conheço casal que a esposa está dormindo na sala. Que o ronco, pelo amor de Deus, uma vez eu fui na casa do Gabriel, rapaz do céu, o pai dele parecia aquelas bitoneiras, sabe? Aquele negócio, eu falei: Gabriel do céu, o que está acontecendo com teu pai? Ele: não, ele ronca mesmo. Então, antes do cansaço, do ronco, fala com Deus antes de você dormir. Se coloca na presença de Deus. O que o Dr. Almeida vem falar hoje para você fazer uma pergunta. E ele quer que você faça a pergunta, sabe por quê? Para Ele te dar a resposta e você ser abençoado e abençoada. E você vai sair daqui hoje com um tocar espiritual para a mudança da sua vida. É amor que você está precisando? Você vai ter. É prosperidade que você está precisando? Você vai ter. Mas por que eu não estou tendo ainda? Porque às vezes a gente ainda teima com uma coisinha, mas Deus vai abrir as portas. Você está precisando de uma cura da tua enfermidade? O que você precisa? É o seu momento? É a sua preparação? É a sua fé? A nossa fé é a nossa força, é a nossa energia. O que você precisar, você pode ter a resposta. Porque meu pai e minha mãe têm a resposta de Deus aonde eles estão. A Lawane tem onde está, o João Victor tem onde está. Mas nós estamos aqui, também podemos ter a resposta de Deus. Deus responde tanto aos espíritos que estão desencarnados, como nós que estamos aqui para aprender de Deus.
Fale com Deus sem ter vergonha, sem medo. Peça, acredita e Ele vai te responder. E o Dr. Almeida também. Deus abençoe a todos. Obrigado. Nesse momento, nós vamos entrar em meditação, que é aquele momento teu de falar com Deus, de abrir teu coração, o teu sentimento e falar mesmo. Não importa o que seja, mas o Dr. Almeida pediu para você fazer uma pergunta e você viu na mensagem dele que a resposta talvez está em nós. A gente só não consegue fazer essa conexão aí de ligar o espiritual conosco. Se está faltando isso, vamos fazer isso essa noite. O que você tem? É um projeto que você quer desenvolver? É do lado afetivo? É na família? É um vício? Ah, mas eu não vou falar de vício, eu tenho vergonha. Não. Deus que te fez, Ele conhece você. É para Ele que você vai falar. O Dr. Almeida sabe, vai te ajudar. Não tem que ter vergonha de jeito nenhum. Você precisa apenas tomar uma decisão, falar com Jesus Cristo, e você precisa ser ouvido. E também, gente, parar um pouco com a busca. As pessoas buscam muito em vários lugares. Não é o local, é você e Deus. Né? A gente faz aqui um trabalho com muito amor e eu quero muito ver todos muito felizes. A luta existe para todos nós. A gente se reuniu mais cedo numa concentração de energia espiritual e eu estava falando para os passistas, todos nós temos e passamos por algumas questões na nossa vida. Mas o que a mensagem que o Ricardo leu disse? Que você pode carregar como se fosse uma pena, ou o fardo pode ser muito pesado. Depende de como a gente está nessa ligação com o espiritual, com Deus. Você diminui para mim? Então esse é o momento de você falar tudo o que você sente. Pode ser mágoa, pode ser projeto que você tem pela frente, o que você quer para a tua vida, um resgate de amor, ou um grande amor que vai chegar. O que você está precisando? É o momento seu para com Deus. Nesse momento, eu dou a passagem ao Dr. Almeida. Em verdade eu vos digo, busque na tua imagem o começo de vossas vidas. O que projetava para a tua felicidade humana. Naquele momento de felicidade, a vossa busca, a iluminação, a vossa vida, tudo em vossa família era muito lindo.
pois trazia contigo o porto seguro. O tempo passou, as lutas humanas chegaram, e como elas foram enfrentadas, desvios no caminho também chegou. Mesmo quando o veneno foi soltado, a descoberta aconteceu. Algo, uma energia maior sustentou a vossa família, o vosso ser. A descoberta da espiritualidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo, sempre protegendo, estando contigo em cada momento de vossa vida. E entender a alegria humana e entender a dor humana caminham muito paralelamente, porém em tempos diferentes. A busca não acabou. É possível acreditar que a sua própria energia é a condução para que o fluir espiritual aconteça. Representado aqui em cima deste altar, um jovem e uma mulher, cujo a sabedoria teve destinos diferentes, mas o amor no Pai, no Filho e no Espírito Santo os trouxe até aqui. Permanecer na fé humana diante das dificuldades não é fácil ao ser humano, mas permanecer contigo é fácil para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, pois o amor que une a criação humana é o amor que sustenta você no momento de dor, no momento de angústia, no momento de tomar decisões, cujo pode ser equivocada ou pode ser promissora. A direção vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trago até a ti o que sou o instrumento para enviar as boas novas a todo aquele que crê. Não é da transformação humana que estou falando. É dizer a ti que o Altíssimo não desiste de ti jamais. Até mesmo um pai e uma mãe pode desistir de um filho, mas o Pai Celestial não desiste jamais, porque tudo tem jeito no amor do Filho, o Cristo. Trarei o ensinamento a esta casa como prioridade da vida humana. Não existe as dúvidas humanas quando o direcionamento leva ao Filho.
Nenhum ser humano deve vir pela dor, e sim pelo amor. O que os homens chamam em um ditado popular não é verdade, pois o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre esteve contigo. Se jamais se afastou de ti, como podes dizer que veio pela dor? No amor também estava contigo nas alegrias da vida humana. Libertarei, protegerei, darei a ti as necessidades cujo persiste em vossa vida. Fazei prova de mim. Basta lembrares, ao amanhecer, ao anoitecer e, se possível, durante o teu dia, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está contigo. Se fortaleça, filhos, filhas, pois não estás sozinho. Lauane diz que os pais, irmãos, estão aqui hoje. Sim, filha. Eu sei que está feliz, filha. João Victor não fala, se ilumina, também está feliz. Todos os seres espiritualizados são felizes, pois o aprendizado é constante. Sabiam vós que os desencarnados trabalham mais do que vocês encarnados? Sabe por quê, filhos? Porque não tem hora para parar, mas também não tem cansaço como o ser humano tem. Eles vivem no amor, no aprendizado, na dedicação de trazer à luz a todo aquele que necessita. Chegou a hora, é neste momento. Senhores passistas, se posicionem nesta casa. Toda a energia fluida para vos ajudar neste momento. Eleve o teu pensamento e, num silêncio profundo, faça o vosso pedido. E eu voltarei a falar contigo. É o vosso momento com o conselho espiritual, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conselho espiritual, aceite os pedidos agora, retire a angústia e a dor, projete à frente todo aquele que quer crescimento em vida
com prosperidade. Aumente a capacidade da mente humana na visão real do que é possível. Fortalece os ossos humanos no agir na enfermidade. Tire da mente humana o certo e o errado e coloque apenas o amor. É o mais necessário ao fluir espiritual. Não é necessário convencimento, mas sim o amor verdadeiro a todos. Vivam o Cristo. Pergunte a ti mesmo e abrirá a ligação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não sou eu que vos convido, mas a ti mesmo vos convide a estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em voz baixa, os vossos pedidos em forma de oração aceito pelo conselho espiritual elevado. Pai nosso que estais no céu, Ave Maria, cheia de graça. Conselho espiritual, aceite os pedidos agora, no nome do Pai, é no nome do Filho, é no nome do Espírito Santo. Assim será. Obrigado aos passistas. Que a paz possa invadir os vossos sentimentos. Que a semana seja próspera em vossas vidas. Que o amor seja vivido na sua plenitude. Continuem de olhos fechados, ligados ao espiritual. Menino, ouça a minha voz e volte, filha. Continue com o pensamento elevado. Fale tudo o que você tem para falar para o espiritual, para Deus. E como o ar que você respira é verdadeiro, Deus também é verdadeiro, está te ouvindo. Dr. Almeida está te ouvindo. O Conselho está te ouvindo. Onde há amor, os muros cairão. Onde há amor, tudo tem solução. Onde há amor, tudo tem solução. Pois Deus está onde há amor. Você está na casa de Deus. Deus está onde há amor. Não importa o que você fez. O que importa é se arrepender e pedir perdão.
perdoar quem você precisa perdoar. O Dr. Almeida, o Conselho Espiritual, está aqui para te dar a sua bênção. Acredite, você é merecedor, você é merecedora, porque não tem um homem nesta terra que possa julgar você, pois Jesus Cristo não julgou. O teu sentimento interior só a Deus pertence. Todos somos iguais perante Jesus Cristo. E a paz de Deus, que a paz de Jesus Cristo esteja com toda a família. Nós vamos para a nossa canção de encerramento. Amanhã teremos nosso grupo de estudos, que está sendo uma bênção. Estamos num formato de perguntas para você aprender cada vez mais, e cada vez está sendo mais abençoado. E nesse momento nós vamos louvar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você viu, não sei como que está para vocês, mas a gente não sente nem frio quando você sente a presença de Deus, a energia espiritual. Busque incansavelmente, não sei se eu estou falando certo, mas busque a espiritualidade, busque a Deus, para que cada resposta que Deus te der, que o Dr. Almeida te der, vai fazer você se tornar mais forte. E o teu testemunho é a sua felicidade, a sua grandeza é o conhecimento que você está adquirindo, e o seu amor é compartilhar com o teu próximo e amar o teu irmão como Jesus nos ensinou, e amar como a ti mesmo. Você será cada vez mais feliz. Acende para mim, por favor. Ainda porque muita força, muita energia espiritual. Essa é a tecnologia da Renascido Luz. Você já conhece, então ela vai dar certo. Nós vamos cantar juntos. Essa canção é muito linda. Construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar.
como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E a igreja vai soltar agora a voz e cantar bem, vai. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Igreja, quem aqui veio buscar o milagre da sua vida? Então nós vamos cantar, a gente está com um tempinho, né? 5 minutinhos, nós vamos cantar, faz um milagre em mim, porque Deus vai fazer um milagre em você. Você crê nisso? Então é hoje. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Diminua essa luz da igreja para mim. Se coloque na presença de Deus. Para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Se coloque na presença de Deus. Eu preciso de
demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Eu largo tudo, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Abençoa, Senhor, visita. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Nós precisamos, Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Já vou precisar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Ele já fez o milagre na sua vida. Basta você crer, a bênção é sua. Agora nós vamos para a nossa oração de encerramento. Primeiro com o médico Ricardo. Não, eu estou tão espiritual que vocês não sabem a energia que eu estou sentindo. Sabe por quê? Porque vai acontecer na sua vida. O doutor está dizendo, Jesus Cristo está dizendo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Eu estou tomado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou tomado pela presença do Dr. Almeida do Conselho Espiritual. Eu estou emocionado porque a Lawane se aproximou muito de mim e o João Victor. É lindo demais você poder ver a espiritualidade sendo fluída dentro desta igreja, dentro desta casa. É lindo demais saber que Deus quer nos abençoar, que o Dr. Almeida quer nos abençoar, e basta a gente segurar a mão de Deus e a bênção é nossa. Deus abençoe a todos vocês. O Ricardo vai fazer, junto com a Bebê e comigo, a oração de encerramento. Que todos possam ter uma abençoada semana, podendo viver na plenitude espiritual, entregando as suas vidas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e confiando no milagre de Deus na vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
próxima semana estar com os nossos familiares, com as nossas crianças e com as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Dr. Almeida, Alcaçar, Benedito, possam abençoá-los, libertando-os das angústias, do medo, para que vocês possam procurar alívio em vossos corações e viver em paz com Deus. Para isso, vocês precisam que vossos corações estejam alertos, estejam abertos, para que possa fluir as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que assim seja. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na Sua presença. Nós pedimos por todos os nossos amigos, visíveis e invisíveis, a todos os nossos inimigos, visíveis e invisíveis, abençoa todos. Senhor, visite os enfermos nos hospitais. Pela Tua honra, pela Tua graça, pelo Teu poder. Dr. Almeida, Conselho Espiritual. O Senhor conhece cada um de nós. O que nós viemos aqui hoje buscar na Tua presença. Nós pedimos, e o Senhor disse que era para fazer uma pergunta. Nós estamos na casa de Deus, nos fazendo essa pergunta, para que toda energia espiritual possa se ligar a nós e fazer de nós pessoas melhores, no ensinamento espiritual, na bondade, na caridade, que nós possamos levar o Seu nome, Jesus Cristo, a todo aquele que quiser ouvir, que nós possamos unir nossas famílias, que nós possamos unir nossos amigos, prosperidade sobre a vida de vocês todos, sobre as nossas vidas, amor na plenitude, saúde. Você ser próspero não tem nada de errado. Deus quer que você prospere. Deus quer que teu comércio vá para frente, que você contrate mais pessoas, que você empregue. Ter prosperidade não tem nada de errado, porque nós somos filhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço a bênção a toda a família, que nós possamos ter uma semana abençoada, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, assim será. Obrigado, Renascidos.